Olá, povo de Deus, quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, 7 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 41, de 55 a 57, e capítulo 42, 5, 7a, 17 e 24a, e de Mateus 10, de 1 a 7. Naqueles dias todo o Egito começou a sentir fome e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrer. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino, e vós não me escutastes. Agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. A saga de José de Egito já virou até roteiro de cinema, pois é emocionante. É uma das maneiras que o povo de Israel encontrou para justificar a presença numerosa deles no Egito. José era filho predileto de Jacó, e isso despertou ciúme nos irmãos, que acabaram vendendo-o para uns egípcios forasteiros. José passou a viver no Egito e, graças à sua capacidade de interpretar sonhos, ganhou as graças do faraó, que o nomeou governador. Por ocasião de uma fortíssima estiagem que assolou inúmeros países, Jacó e sua família também foram atingidos, e para fugir da fome, foram reivindicar alimento junto ao faraó. Este os remete ao seu governador, José, que havia previsto 7 anos de fome e tinha enchido o celeiro. Os irmãos de José foram ao Egito a mando de Jacó, mas não levaram o filho mais novo, Benjamim, pois Jacó temia que alguma desgraça lhe pudesse acontecer. E no primeiro encontro dos irmãos com José, este os reconheceu, mas não eles ao irmão governador do Egito. E José conteve sua emoção na frente dos irmãos e somente longe deles chorou. Nós continuaremos a ler a história de José do Egito ao longo desta semana, mas o nosso texto de hoje acaba por nos revelar a grandeza de José, que não retribuiu a maldade dos seus irmãos que o venderam, mas os socorreu da fome, deixando a lição de que não se paga o mal com o mal, mas com o bem. Mateus 10, de 1 a 7. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade.
Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Começamos hoje a leitura do capítulo 10 de Mateus, que nos apresenta mais um discurso pedagógico de Jesus, dirigido aos seus discípulos sobre a missão. Temos a lista dos 12 discípulos que serão enviados em missão, adiantando-se, portanto, com este envio, o nome de apóstolos. São 12 como as tribos de Israel e representam as colunas do novo povo Israel. Na lista comparada com outras listas de outros evangelhos, a tradição identificou Natanael em Bartolomeu e Levi em Mateus. Pescadores, publicanos e até um zelota fazia parte do grupo dos 12 discípulos. Os publicanos eram assim chamados por serem pecadores públicos, como Mateus, que cobrava impostos. Os zelotas formavam um grupo de judeus fundamentalistas, identificados como guerrilheiros. Na descrição da lista em Mateus já se adianta que Judas será o traidor de Jesus. Primeiramente, Jesus os empodera para que possam enfrentar os inimigos e curar os enfermos. Depois, recomenda a eles que deem prioridade aos judeus na ação evangelizadora, revelando ainda um preconceito judaico em relação ao samaritano. Interessante observar que no esquema de Mateus aparecem os judeus como alvo cronologicamente prioritário na missão. Depois, frente à recusa destes, a missão vai se dirigir também aos samaritanos, que não são o Israel autêntico e estão a meio caminho entre judeus e pagãos. E até terminar o evangelho apresentando o campo missionário como o mais amplo possível, aí Jesus indica que a boa nova do reino deve ser anunciada a todas as nações. Na conferência de Aparecida, os bispos latino-americanos e caribenhos sintetizaram a graça de ser discípulo de Jesus com as seguintes palavras: na convivência cotidiana com Jesus e na confrontação com os seguidores de outros mestres, os discípulos logo descobrem duas coisas originais no relacionamento com Jesus. Por um lado, não foram eles que escolheram seu mestre, foi Cristo quem os escolheu. E por outro lado, eles não foram convocados para algo, purificar-se, aprender a lei, mas para alguém, escolhidos para se vincular intimamente à sua pessoa. Jesus os escolheu para que estivessem com ele e para enviá-los a pregar, para que o seguissem com a finalidade de ser dele e fazer parte dos seus e participar de sua missão. O discípulo experimenta que a vinculação íntima com Jesus no grupo dos seus é participação da vida saída das entranhas do Pai. É se formar para assumir seu estilo de vida e suas motivações, viver seu destino e assumir sua missão de fazer novas todas as coisas. Pelo batismo, repetimos existencialmente tal experiência, de nos sentirmos chamados a permanecer com Jesus e em seu nome anunciarmos o reino de Deus
em vista de uma transformação da sociedade, para que ela seja sinal efetivo do reino anunciado por Jesus. Um beijo no seu coração.